E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é a medida dos 7 ângulos desconhecidos? E esses 7 ângulos podem ser encontrados aqui nesta imagem, na qual nós temos duas retas paralelas que são as retas P e Q, e essas duas retas são interceptadas pela reta transversal representada pela letra U. E nessa imagem nós conhecemos apenas a medida de um dos ângulos, cuja medida é igual a 115 graus. E o nosso objetivo é determinar a medida dos ângulos A, B, C, D, E, F e G. Mas antes de irmos para a resolução dessa questão, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução dessa questão. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar o conceito de ângulos alternos externos. E nós vamos utilizar uma propriedade a respeito desses ângulos. E por meio desta propriedade, nós sabemos que os ângulos alternos externos são congruentes. E como nós já conhecemos a medida deste ângulo, que é igual a 115 graus, nós vamos identificar qual o ângulo que é alterno externo em relação a ele. E este ângulo é o ângulo A. E esses ângulos são alternos externos porque o ângulo A está aqui do lado esquerdo da transversal U e o ângulo de 115 graus está do lado direito. E eles são externos porque eles estão na região externa em relação às retas P e Q. E como nós sabemos que dois ângulos alternos externos são congruentes, nós podemos concluir que o ângulo A tem a mesma medida que este ângulo, ou seja, o ângulo A também mede 115 graus. Agora, neste ponto, nós conseguimos determinar a medida deste ângulo G, que é um ângulo suplementar em relação a esse ângulo de 115 graus, uma vez que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Portanto, nós podemos concluir que o ângulo G mede exatamente 65 graus. E para chegar nessa medida, basta subtrair 115 de um total de 180. Agora, neste ponto, nós podemos observar que este ângulo de 65 graus e o ângulo B também são alternos externos. Eles são alternos em relação ao lado da transversal, uma vez que o ângulo B está aqui no lado direito e o ângulo de 65 graus está do lado esquerdo, e eles são externos porque estão fora da região entre as retas P e Q. Portanto, o ângulo B e o ângulo de 65 graus são congruentes. Logo, aqui no lugar do ângulo B, nós vamos colocar a sua medida, que é igual a 65 graus. Neste ponto, nós precisamos determinar quais são esses 4 ângulos que são internos em relação às retas P e Q. E nós vamos começar aqui pelo ângulo C. Nós podemos observar que o ângulo C ele é oposto pelo vértice em relação a esse ângulo de 65 graus. Logo, eles possuem a mesma medida, e o ângulo C mede 65 graus. Agora, em relação a esse ângulo F e esse ângulo de 65 graus, eles também são opostos pelo vértice. Ou seja, nós podemos concluir que o ângulo F também mede 65 graus. Agora, pensando aqui no ângulo D, ele é oposto pelo vértice em relação a este ângulo de 115 graus. Portanto, eles possuem a mesma medida, e o ângulo D mede 115 graus. Agora, para finalizar, este ângulo E ele é oposto pelo vértice em relação a este ângulo de 115 graus. Logo, o ângulo E também mede 115 graus. E desse modo, nós determinamos as medidas de todos aqueles 7 ângulos que eram desconhecidos. E você compreendeu a resolução apresentada nesse vídeo? Você ficou com alguma dúvida durante a explicação apresentada? Você resolveria de uma maneira diferente? Você utilizaria outros conceitos relacionados ao paralelismo entre retas no plano? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. É assim que nós podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias na resolução desse tipo de questões. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.